atividade, pessoalzinho aqui do 8º ano, é para a gente registrar na tabela, né, os pontos. Então, a atividade é colocar aqui na tabela os pontos. Mas da onde que eu vou pegar o ponto A? Eu vou pegar lá do gráfico. Então, tem um gráfico. Geralmente, a variável x é o primeiro elemento do par ordenado. Então, esse ponto A eu tenho que projetar para o lado do x, porque o primeiro elemento do par é o x, que vai ser 9. E depois o A eu vou projetar no y, vai dar na direção do 2. Dessa forma, o primeiro elemento é 9 e 2. Escreve entre parênteses, separado por vírgula. Então, isso é um par ordenado. Ordenado porque o primeiro elemento é x e a segunda variável é y. Aí vamos pegar o ponto B. O ponto B também, veja o ponto B. Você vai pegar, a gente leva no x primeiro, menos 1. E o y é menos 3. Esses dois vocês fazem. Aí, além de registrar, é para analisar. Então, eu tenho que analisar o que o 9 tem a ver com o 2. E também a mesma relação que o 9 tem com o 2, o 1 tem com o menos 3. Vamos então pensar. 9. Se eu pegar o 9, então eu quero relacionar o 9 e o 2. Então, vamos partir do x. Se eu fizer a metade de 9, para dar 2, o que eu tenho que fazer para dar 2? A metade de 9 é 4,5. Para dar 2, eu tenho que ainda subtrair 2,5. 4,5 menos 2,5 dá 2. Então, quer dizer, isso daqui é o meu x. Então, o meu x. Isso daqui é o meu y. Então, o que o y é? Na verdade, não. Isso aqui é o meu y. Né? Contrário. Isso aqui é o meu y. E esse daqui é o meu x. Então, para dar o y, eu faço a metade de x menos 2,5. Na hora que eu vou analisar, eu analiso que o meu y é... O meu y, aqui o 2, é a metade do x menos 2,5. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Vamos pegar o outro par aqui. Eu tenho aqui que o y, que o x é menos 1. E eu quero ver para dar 3. Para dar 3 não, para dar menos 3. Então, se eu fizer metade de 1, então é menos 1 dividido por 2. E depois menos 2,5. Isso dá o menos 3, metade de meio é menos meio, assim, 0,5. 0,5 menos 2,5 é igual a menos 3? É verdade. Então, como eu estava analisando, qual que é a conclusão da minha análise? A conclusão da minha análise, eu vou escrever ela. Qual que é a que eu vou analisar? Eu vou concluir que o y é a metade de x menos 2,5. Ou y é igual a metade de x, escreve assim, menos 2,5. Então, quando eu analiso aqui, né, esse elemento com esse, existe uma relação. Toda vez que for uma reta, tem uma relação. Aí vocês vão fazer aqui o C e o ponto D e verifica se essa relação aí também se confirma. Eu já verifiquei nos dois pontos e deu certo. Então, essa, na verdade, só vai ficar faltando para vocês fazer o ponto C e o ponto D. Feito isso, aqui na B, y é igual a menos 3x menos 1. É para pegar e colocar essas duas variáveis, colocar lá no gráfico. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar e atribuir aqui um valor para x. Então, vamos atribuir qualquer valor para x. Por exemplo, eu posso atribuir aqui para x o valor menos 1. Vou atribuir para x, então vamos pôr aqui, ó, atribuir para o x. Vou fazer aqui assim, então, aqui embaixo, ó. Vamos fazer então, vamos atribuir aqui um valor para x
e depois vamos determinar quanto que vai dar o y. Então vamos ver, se o x for menos 1, por exemplo, pode ser menos 1. Então vai ficar menos 3, o y vai ser igual a menos 3 vezes o x. O x eu não chamei ele de menos 1, então eu vou trocar esse x pelo valor que eu inventei aqui, ó. 3 menos 3 vezes menos 1 e menos 1. Fazendo aqui a conta primeiro, menos e menos dá mais. 3 vezes 1 mais 3. 3 mais 3 menos 1, isso vai dar 2. Então, se o x for menos 1, aqui o y vai ser 2. Então, vem aqui no gráfico. Se o x for menos 1, o y é 2. Marca esse ponto aqui. Vamos fazer mais um ponto, que daí já dá para fazer a reta. Vamos escolher um outro ponto aqui. Vou escolher um ponto, por exemplo, pode ser o ponto 2, mais 2 aqui eu vou escolher, mais 2. Já tá mais, fica bom assim, ó. Então fica menos 3 vezes. Agora o x, eu vou trocar o x, fazer o valor numérico dele colocando mais 2. Então, menos 3 vezes x, troquei o x pelo mais 2. Foi o número que eu atribuí aqui. Isso menos 1. Menos 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 menos 1 dá menos 7. Então, quando o x for mais 2, o y vai ser menos 7. Quando o x aqui for mais 2... Aqui quase que não deu, né? Tá vendo? Não pode escolher valor muito alto, senão depois... Agora que a gente tem aí os dois pontos, pega uma régua, aponta aquele ponto nesse, aponta aquele ponto aqui, menos 2 e menos 7. Deu aqui, né? E aí dá uma reta aqui. Então, ela ligou esse ponto, que era o menos 1. Então, a gente ligou aqui o ponto menos 1 e 2, que é esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, que é o menos 1, menos 2 e 7. Não, mais 2 e 7. Então, aí é para a gente observar. Nesse caso, como só tem dois pontos, né? Os dois pontos estão alinhados por uma reta. A gente pode fazer outros pontos para ver se realmente estão nessa reta. Vamos escolher outros pontos aqui então. Deixa eu apagar aqui para a gente ver se realmente os pontos estão tudo numa reta só. Deixa eu apagar aqui. Deixa, vai ficar um pouquinho mais alongado, mas talvez é melhor. Então vamos atribuir que valor para x? Em vez de 2 valores, vamos atribuir mais. Então eu tinha escolhido o menos 1, depois eu escolhi o 2, aí ficou muito longe, vou escolher o 0, e vou escolher aqui o menos 2. Então ficou menos 2, menos 1, 2 e 0. Aí o y é igual a menos 3x menos 1. Então, se for menos 1, vou trocar aqui o x por menos 1. Então, fica menos 3 vezes menos 1. Substitui esse x pelo menos 1. E menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. Então, aqui eu tenho o primeiro par ordenado. Quando o x é menos 1, o y é 2. Aí eu fui aqui e marquei, ó, menos 1 e 2. Aí vamos escolher outro valor para x, o 2. Então ficou menos 3 vezes 2 menos 1. Primeiro multiplica. Menos 6 menos 1 dá menos 7. Então quando o x for 2, o y é menos 7. Quando o x aqui foi 2, o y está lá no menos 7, bem aqui, ó. Vamos fazer agora com 0. Y é igual
menos 3 vezes 0 menos 1. Então, vai dar 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Ou seja, o ponto que eu escolhi é x igual a 0 e o y vai ser igual a menos 1. Então, se eu pegar aqui o x igual a 0, vai dar certinho aqui em cima da linha. Se o x igual a 0, o y é menos 1. Vamos escolher mais um. Y é igual a menos 3 vezes menos 2, menos 3 vezes menos 2, menos 1. 3 vezes 2, aqui dá menos e menos, vai dar mais. Mais 6, menos 1. Isso vai dar 5. Ou seja, quando x for menos 2, o y é 5. Quando x for menos 2... Não, aí não está dando certo. Menos 3 vezes menos 2. Quando... Ah, tá. Então tem que pegar ele para cá. Menos 2. Vou pegar um outro valor aqui, que esse daqui ficou... Vou pegar aqui um valor 1. Não vai estar para cima, não vou ter como fazer. Vamos pegar um x sendo 1. Menos 3 vezes 1, menos 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Então, se o x for 1, o y é menos 4. Então, se o x for 1, o y é menos 4. Então, vocês observaram? Estão tudo numa mesma linha. Porque a variável x, ela está assim, ó, x elevado a 1 aqui. Então, aí fica uma linha. Vamos fazer um outro exemplo aí. É um que está assim, y é igual a 2x ao quadrado menos 1. Acho que esse daí é o item... Deixa eu ver lá, peraí. Olha só nesse caso. Então, vamos fazer o item C. O item C y é x ao quadrado menos 1. Observa que no item C e o B a diferença é que aqui era x elevado a 1. Aqui é x elevado a 2. Então, existem as duas variáveis, a variável y e a variável x. Esse y, quando eu mudar o x aqui, vai mudar o y também. Como é que a gente vai fazer isso aqui, então, para formar os pontos? Y é igual a x é menos 2, então vou trocar o x por menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 1. Menos 2 ao quadrado, então tem que elevar menos vezes menos, que isso dá mais. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, menos ao quadrado é mais. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1. Então, deu 3. Então, tem aqui o primeiro par ordenado. Se o x for menos 2, o y é 3. Agora, y é igual a menos 1 ao quadrado menos 1. Aqui sempre o menos 1 eu abaixo. Quem é variável é o x. Então, o x vai mudando. Cada linha eu mudo o x de acordo com o número que eu atribuo aqui. Então, vai ficar menos ao quadrado dá mais. 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, quando x for menos 1, o y é 0. Vamos calcular o outro y agora. Y é igual. Se o x for 0, então vai ficar 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado é 0. 0 menos 1 é igual a 0. Quando x for 0, não, 0 menos 1 é menos 1. Quando x for 0, o y é menos 1. Vamos fazer mais um ponto. Y é igual. Se o x for 1, então eu atribuo 1 ao quadrado, menos 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 dá 0. Então, quando x for 1, o y é 0. Aí, y é igual. Então, quando for ao quadrado, eu ponho 5 pontos. Coloco 2 negativo e 2 positivo. Dá para ter uma noção bem legal como o gráfico vai ficar. Então, y vai ficar, se é x igual a 2, então aqui fica 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é 3. Ou seja, quando x for 2, o y é 3.
Vamos colocar esses pontos no gráfico. Quando x for menos 2, o y é 3. Então, aqui. Quando x for menos 1, o y é 0. Então, fica aqui mesmo. Quando x for 0, o y é menos 1. Aqui. Quando x for 1, o y é 0. Aqui. Quando x for 2, quando x aqui for 2, o y é 3. Isso é uma reta, esses pontos? Deixa eu destacar aqui em caneta vermelha aqui. Né? Se a gente observar, não é uma reta, né? Isso aqui é uma curva. Isso aqui ele não é uma reta, porque ele está vindo para cá, depois sobe e vai para lá. Então, quando aqui for de segundo grau, não é uma reta. Quando for de primeiro grau, for x elevado a 1, sempre vai dar uma reta no gráfico. Tá bom? Espero que qualquer coisa vocês me chamam no privado mesmo aí, no grupo, que eu ajudo vocês. Tá bom, pessoal?